Quando o advogado abriu o envelope lacrado com os dizeres Testamento de Alberto Ferreira, eu não esperava justiça, mas também não esperava escárnio. Sentei-me com o paletó que nem me pertencia, emprestado de um vizinho. As mãos frias de tanto evitar expectativas. Meu irmão havia morrido há 3 semanas, um infarto fulminante sozinho, na varanda da antiga casa onde crescemos. Não houve velório com discursos emocionados. Só um silêncio denso que se espalhava como poeira pelos cômodos vazios que ele não deixava ninguém entrar. Quando nos afastamos, foi sem brigas. Só silêncio. Um irmão que parou de ligar. Um pai que parou de visitar. Um filho que parou de perguntar. Na sala abafada do cartório, o advogado pigarreou, à luz das disposições deixadas pelo Sr. Alberto Ferreira, e então leu: meu filho, Marcos, herdeiro direto e registrado como sucessor universal, receberia a cobertura duplex em Los Angeles, o apartamento reformado no Leblon, as ações consolidadas e o fundo imobiliário em nome do espólio. A lista era longa, quase ridícula de tão meticulosa. Já eu, o irmão mais velho, o que cuidou dele quando caía de bicicleta e lavava os pratos quando nossa mãe desaparecia em crises, eu recebi a garagem na Rua São Roque, número 118, Zona Norte, devidamente registrada e em uso exclusivo por ele desde 1979. Era assim que terminava, sem emoção, sem justificativa. O olhar do advogado evitou o meu. Marcos, ao meu lado, cruzou os braços e soprou um riso curto. Tá aí, pai. A garagem do tio. Aquela jossa cheia de cupim. Ele não tentou disfarçar a satisfação. Seus olhos tinham a mesma arrogância que eu vi nele aos 12 anos, quando mentiu para a professora, dizendo que era órfão, só para não ter que me apresentar no colégio. A diferença é que agora ele tinha barba, relógio caro e a papelada de milhões nas mãos. Eu não disse nada. Apenas assinei o que me pediram. Páginas frias que davam forma legal à humilhação. Na saída, ele segurou o envelope com os documentos da cobertura como se fosse o ingresso para o resto da vida. Se quiser, posso te pagar um Uber para ver a garagem, mas com o vidro fechado, porque deve feder. Olhei para ele não como quem confronta, mas como quem finalmente enxerga. Aquele garoto mimado que cresceu achando que o mundo era uma continuação do berço. Esse era o homem em que ele havia se tornado. E ainda assim, eu fui capaz de dizer: não precisa, Marcos, eu sei o caminho. O resto do dia foi de silêncios pequenos e longos espaços vazios. Voltei para casa a pé, porque queria tempo para processar. O testamento era legal, sim, e eu não contestaria. Mas o que me corroía por dentro não era a desigualdade. Era a confirmação, a constatação de que entre mim e meu filho não havia mais ponte. Só uma rachadura que vinha crescendo há anos, alimentada por desprezo silencioso, olhares impacientes, piadas em jantares, ausências em aniversários. E agora, selada em papel timbrado, cheguei em casa no fim da tarde. A luz da cozinha estava acesa, mas a casa tinha aquele ar frio de quando alguém já decidiu que você não faz mais parte dela. Abri a porta e entrei devagar. Marcos estava no sofá, celular na mão, os pés sobre a mesa de centro que eu mesmo lixei e envernizei quando ele ainda era pequeno. Foi bom o passeio? Ele ironizou sem levantar os olhos. Não foi um passeio, respondi. Ah, foi o enterro do sonho da sua aposentadoria. Meus pêsames. Fiquei em silêncio por segundos longos. Olhei em volta e reparei que muitas das minhas coisas estavam fora do lugar. Meus livros haviam sido empilhados numa caixa no canto. A cadeira, onde eu costumava tomar café, estava virada contra a parede. O porta-retratos com a foto da sua mãe, falecida, havia sumido da estante. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntei. Ele deu de ombros. Organizando a casa. Espaço é luxo, pai. E vamos ser francos, você não está contribuindo. Aquilo foi mais do que uma frase. Foi um veredito. E então veio a frase. Aqui queima até quando você finge que não ouviu. Você virou um velho otário, pai. Deveria agradecer por eu ainda te deixar aqui. Eu não respondi. Apenas assenti. Peguei minha mochila. Nela, 2 pares de roupas, uma escova de dente e uma pasta com documentos antigos.
Para onde você vai? Ele perguntou sem levantar a voz. Acho que vou visitar a garagem do seu tio. Ele não respondeu. Voltou para o celular como se a cena tivesse terminado. Eu saí, e pela primeira vez em muitos anos, senti o chão firme sob os pés, como se finalmente a queda tivesse acabado, e agora eu estivesse pronto para caminhar. Mesmo que fosse em direção a uma garagem velha, abandonada, coberta de poeira, mas era minha. E no momento era o único lugar onde eu podia existir sem ser tratado como excesso. Na calçada, o céu já escurecia, e um vento gelado começou a soprar. Coloquei a mão no bolso e encontrei a chave da garagem. Um chaveiro velho com as iniciais AF, gravadas à mão. Alberto Ferreira, meu irmão. Naquela noite decidi dormir lá, sozinho. Sem espaço, sem cama, sem conforto, mas sem desrespeito. Sem ninguém me chamando de otário. Eu só não sabia ainda o que encontraria ao abrir aquela porta, mas algo dentro de mim já sabia. Eu não voltaria a ser o mesmo depois disso. A primeira coisa que fiz ao dobrar a esquina da rua São Roque foi parar. Um carro passou devagar, faróis baixos, e por um instante me vi refletido no vidro lateral como um vulto torto, curvado pelo cansaço, pela idade e por uma frase que ecoava como prego em chapa metálica. Velho otário. Não foi o tom que doeu, foi a naturalidade, a ausência de hesitação, como se ele não tivesse apenas pensado, mas ensaiado aquilo, como se o desprezo tivesse sido maturado durante anos, esperando só a ocasião certa para ser vomitado em palavras. E ali estava eu de frente para o lugar que, segundo o testamento do meu próprio irmão, era tudo o que eu merecia. Uma garagem, a calçada rachada. O portão com um trinco que rangeu como se tossisse. A placa oval com a numeração 118 pendendo de um prego torto. Cada detalhe daquela entrada gritava abandono. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquilo também significava autonomia. Ninguém ia me expulsar dali. Ninguém ia me vigiar pelos cantos. Ninguém ia mover minha cadeira, jogar fora minhas fotos, empilhar meus livros como lixo reciclável. Peguei a chave, a mesma que carregava há anos num chaveiro enferrujado que nunca havia usado. Ela entrou com dificuldade, como se a fechadura resistisse a ser aberta depois de tanto tempo. Quando finalmente cedeu, um estalo seco soou como um pequeno trovão entre os muros calados da rua. A porta basculante gemeu ao ser erguida. O cheiro de madeira apodrecida, óleo antigo e papel úmido me atingiu como um soco. Eu já sabia que não seria um lugar acolhedor, mas ainda assim, dei 2 passos para dentro. A luz fraca da lâmpada, fluorescente, piscou 3 vezes antes de desistir completamente. Usei a lanterna do celular. Ali estavam caixas empilhadas até o teto, ferramentas antigas, uma poltrona de couro rasgada, uma prateleira com potes de parafusos, manuais, capas de revista e uma televisão de tubo apoiada sobre 2 blocos de concreto. Uma garagem, sim, mas uma garagem com história, uma espécie de museu particular da solidão do meu irmão. Parei em frente à bancada de madeira, onde ele certamente mexia nos rádios antigos. E foi ali, exatamente ali, que um detalhe me paralisou. Em meio ao pó e às tralhas, uma foto emoldurada, ainda coberta por plástico bolha. Eu me aproximei, retirei a proteção e encarei a imagem. Eu e ele, ainda jovens, rindo em frente a um Opala branco. Eu tinha cabelos escuros. Ele usava camisa polo. A inscrição na moldura dizia: "Para, quando a gente não puder mais rir disso juntos." Senti a garganta secar. Aquilo não era piada. Era código. Era mensagem. Era legado camuflado. Sentei na poltrona rasgada sem me importar com o cheiro de mofo. Tirei os sapatos. Estendi o casaco no chão. Peguei a foto com as 2 mãos e fiquei, olhando para ela como se fosse uma janela para uma vida que poderia ter sido outra. E então tudo começou a voltar. As madrugadas que passei ligando para ele quando Marcos desaparecia com o carro. As vezes que pedi para que conversassem. As respostas curtas. Os sumiços. Um dia ele me disse: "Você está se matando por um ingrato. Mas é tua sina, irmão. A minha foi me esconder. A sua é se doar até rasgar." Na época, achei que era só amargura. Mas talvez ele soubesse o que viria. Talvez ele tenha deixado aquela garagem justamente para mim por um motivo.
Um teste, um mapa, uma armadilha para o mundo que me excluiu. Deitei com o casaco dobrado como travesseiro. A noite passou, lenta, cheia de estalos e sons de rato, mas ainda assim era liberdade. E havia algo ali, algo enterrado sob as caixas, algo que não fazia sentido ainda, mas que eu sentia pulsar, como se a garagem guardasse mais do que ferramentas e memórias. Na manhã seguinte, acordei com o sol atravessando a fresta da porta mal fechada. Levantei, limpei o rosto com um pano velho e fui até o fundo. Um armário de aço trancado com cadeado, e atrás dele um tapete surrado, mas que escondia algo no chão, uma alça de ferro embutida. Abaixei-me devagar, puxei a alça e ouvi o som de um ferro contra cimento. Era uma tampa. Havia uma escotilha sob o chão da garagem, um compartimento escondido. Meu irmão havia construído aquilo sem contar a ninguém, nem a mim. Senti um arrepio subir pela espinha, e naquele momento percebi. Aquela garagem era o contrário do que todos pensavam. Ela não era o fim, ela era o começo. Eu caminhei como quem carrega nos ombros não apenas a idade, mas uma história inteira que ninguém mais queria ouvir. Cada passo entre a casa do meu filho e a garagem que me coube era uma confirmação daquilo que, até então, eu evitava encarar. Não sobrava espaço para mim em lugar nenhum, nem na memória deles, nem no futuro, nem mesmo no presente. E por mais que meus pés tocassem o asfalto duro daquela cidade que vi crescer, a sensação era de que eu já havia sido apagado do mapa. O casaco apertado no corpo, os sapatos machucando, os calcanhares e os olhos presos numa lembrança que insistia em voltar. O rosto de Marcos quando me chamou de velho otário. Era a mesma boca que 30 anos antes balbuciava pai, com lágrimas de febre e medo de escuro. A mesma boca que implorava para eu não soltar sua mão no primeiro dia de aula. Agora cuspia rejeição com a frieza de quem não reconhece, nem o próprio sangue. Carregava comigo uma mochila pequena que mais parecia um símbolo de abandono do que um objeto útil. Dentro, um cobertor fino, uma pasta de couro com documentos antigos e uma carteira quase vazia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas a noite caindo e o som abafado dos carros em ruas que já foram minhas e agora me olhavam com desconfiança. Quando cheguei na rua São Roque, o poste aceso tremia com o vento. A luz amarelada me fez lembrar das noites em que meu irmão e eu jogávamos botão no chão da sala, disputando finais de campeonato com tampinhas e escudos desenhados à caneta. Ele dizia que eu era muito certinho, muito previsível. Um dia vão te engolir só porque você nunca morde de volta. Talvez ele estivesse certo. Talvez aquele testamento, aquela garagem, fosse a última mordida que ele me ensinaria a dar. Ao abrir a porta pela segunda vez, respirei fundo. Não esperava conforto. Não queria consolo. Queria apenas uma noite sem ser empurrado para os cantos. Uma noite em que ninguém moveria minhas coisas. Uma noite sem olhares atravessados ou comentários, sussurrados ao telefone. A luz ainda não funcionava, mas já conhecia o caminho. Acendi a lanterna do celular e ajeitei o cobertor sobre a poltrona rasgada. Antes de me sentar, passei a mão sobre uma prateleira de madeira e tirei o excesso de poeira. Encontrei um rádio antigo, desligado, e uma pequena caixa de ferramentas, ainda fechada, com a etiqueta original, Ferreira & Irmão, desde 1981. A firma que nunca abrimos. O sonho que nunca construímos. Com os joelhos estalando, me sentei e fiquei olhando a parede de concreto descascado. O silêncio era pesado, mas não hostil. Era o tipo de silêncio que não te acusa, não te pressiona, não te diminui. Era apenas ausência. E por isso mesmo era mais suportável do que a presença do desprezo. Peguei a foto que encontrara na noite anterior e a apoiei sobre uma caixa. Eu e meu irmão, diante do velho Opala, sorrindo, ainda inteiros, ainda antes das rupturas, das escolhas erradas, dos silêncios prolongados. Lá fora, o vento uivava baixo entre os galhos das árvores da calçada. Um cachorro latiu à distância. Um carro passou devagar, como se farejasse abandono. E eu ali, sentado entre ferramentas enferrujadas e lembranças que só eu guardava. Tentei dormir, mas o corpo não deixava.
Então me levantei e fui até o fundo. A escotilha ainda estava lá, oculta sob o tapete. Havia algo ali, algo escondido, algo que não se dava ao luxo de ser óbvio. Meu irmão não era o tipo de homem que fazia coisas por acaso. Se havia construído um compartimento secreto, era porque esperava que alguém encontrasse. Alguém que merecesse entender. Abaixei-me e puxei a alça mais uma vez. A tampa de metal cedeu com dificuldade, revelando um buraco estreito e escuro. Uma escada de metal levava para baixo, onde nenhuma luz alcançava. Hesitei, mas não por medo. Hesitei porque sentia que, ao descer, algo dentro de mim mudaria de lugar. Fechei a escotilha. Ainda não era hora. Voltei para a poltrona e me cobri com o cobertor. Tentei dormir de novo, mas então ouvi algo. Um estalo, depois outro. Vinha de dentro da parede, um som seco como madeira forçando contra metal. Um rangido curto. Eu me levantei devagar. Caminhei até a bancada e fiquei em silêncio. O som cessou. Encostei o ouvido na parede fria. Nada. Sentei outra vez, mas não dormi. Fiquei ali imóvel, com os olhos abertos no escuro, enquanto o corpo tentava descansar e a mente, sem permissão, já começava a traçar um plano. A vergonha, que até então pesava no peito como corrente, começou a se soltar. Um elo por vez. Não havia mais destino traçado por eles para mim. Não havia mais teto que pudesse me expulsar. Aquela noite, na garagem, foi a primeira de uma nova história. E o que eu ainda não sabia era que, sob aquele chão, existia muito, mais do que passado, existia poder, e em breve eu usaria cada centímetro dele. A manhã seguinte começou sem aviso. Não houve galo cantando, nem raio de sol atravessando veneziana. Apenas o rangido do meu próprio pescoço quando virei a cabeça na poltrona onde passei a noite, e o cheiro acre de poeira que parecia ter impregnado minha pele. Levantei devagar, com a sensação de que o corpo todo havia envelhecido 10 anos em uma madrugada. A escotilha ainda estava lá, sob o tapete velho que meu irmão, por algum motivo, jamais tirou dali. E aquela dúvida também ainda estava comigo. O que exatamente ele deixou escondido sob esse chão de concreto rachado? Peguei uma chave de fenda da bancada e tentei forçar a tampa da escotilha mais uma vez. O anel de ferro cedeu com estalo e o compartimento se abriu por completo. Um cheiro de mofo e ferrugem subiu como vapor de algo esquecido. Iluminei com o celular. Os degraus de metal desciam uns 3 metros, direto para um pequeno cômodo retangular, sem janelas, sem revestimento. Não parecia um porão improvisado. Parecia construído com propósito. Estranhamente sólido. Respirei fundo e desci um degrau por vez. O eco dos meus passos parecia mais alto do que deveria. Cada passo levava comigo não só o peso do corpo, mas de tudo que foi se acumulando em silêncio durante anos. O abandono, o desprezo, a solidão disfarçada de paciência. Quando cheguei ao chão, uma poeira fina subiu e se fixou na garganta. O cômodo tinha paredes de tijolos pintados de cinza, com umidade visível nos cantos e uma lâmpada pendurada por um fio curto sem interruptor. Ao lado, uma caixa de luz improvisada, com chave geral e uma alavanca. Puxei. A lâmpada acendeu. Fraca, mas acendeu. O que vi ali embaixo não era o que esperava. Não era um esconderijo de ferramentas, nem um abrigo de emergência. Era uma sala de arquivos. 3 estantes metálicas ocupavam uma das paredes, repletas de pastas organizadas, caixas com etiquetas e envelopes lacrados. Na parede oposta, uma escrivaninha coberta com uma lona. Ao removê-la, encontrei um pequeno cofre embutido no concreto, com combinação de 3 números e uma palavra escrita com marcador permanente. Somente se necessário. Mas o que mais me chamou a atenção estava num envelope pardo, deixado cuidadosamente no centro da escrivaninha, com meu nome escrito à mão. Carlos, dizia. Apenas isso. Sem sobrenome, sem datas. Sentei na cadeira velha que rangeu, como se acordasse de um sono de 20 anos. Abri o envelope. Dentro, uma carta, escrita à mão e uma chave. Carlos, se você está lendo isso, é porque Marcos foi quem ficou com a parte bonita.
E porque eu te conheço, sei que mesmo depois de tudo você não bateria de frente, não gritaria, não exigiria nada. Você faria o que sempre fez, abaixar a cabeça. Mas talvez esteja na hora de não fazer isso. Essa garagem não é só uma garagem. É o último pedaço de mim que te reconhece como irmão. Tudo que está aqui é seu. Não pergunte por quê. Só aceite. Você ainda tem poder. Só precisa parar de pedir permissão para usá-lo. A carta era curta, mas perfurante. Li 3 vezes. Depois coloquei de volta no envelope. A chave era pequena, de cofre ou armário, com as letras PRP gravadas. Levantei os olhos para a estante. Algumas caixas tinham o mesmo selo, PRP. Comecei a vasculhar uma por uma. Documentos de compra e venda. Contratos de investimentos em nome de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Anotações com datas, nomes de advogados, referências cruzadas com códigos, tudo com a assinatura do meu irmão. E todas as pastas tinham um denominador comum. O nome de Marcos aparecia em pelo menos metade delas. E não era como beneficiário. Era como devedor, como usuário, como alguém que, por baixo dos panos, havia consumido recursos, contratos, acordos. Sempre com meu irmão como fiador. Senti o sangue gelar. Aquela garagem era, na verdade, o arquivo de todos os acordos que sustentavam artificialmente o padrão de vida que meu filho ostentava. A cobertura, vinculada a uma holding que usava minha herança como lastro. O carro de luxo, parte de um leasing, que envolvia a assinatura do meu irmão. O fundo de investimentos, vinculado a uma conta compartilhada com cláusula de bloqueio, que dependia da minha autorização. Meu filho não herdou um império. Herdou uma estrutura que ele jamais entenderia como manter, e que agora estava sob minhas mãos. Voltei a olhar o cofre, somente se necessário. Sentei, pensei. A raiva já não era raiva, era clareza. Levantei, subi a escada devagar, fechei a escotilha, peguei minha pasta de couro e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Não por ter vencido, mas porque finalmente entendi o jogo, e eu tinha as cartas. No dia seguinte, acordei com o corpo ainda doído, mas a mente mais desperta do que em qualquer outro momento dos últimos anos. O frio na nuca já não vinha do abandono. Era da antecipação. A garagem, que até então parecia um depósito de tralhas, tinha mudado de rosto. Agora eu via ali um santuário disfarçado de depósito, um arquivo de guerra, um cofre camuflado sob cimento rachado. E eu, que até ontem era o velho otário, agora tinha nas mãos algo que ninguém jamais imaginou que eu teria de novo. Vantagem. Enquanto a cidade amanhecia lá fora com seus ruídos costumeiros de caminhão de lixo e sirenes distantes, eu me mantinha dentro da garagem como um operário de memória. Fui abrindo caixa por caixa, pasta por pasta, com a calma de quem já entendeu que pressa só serve a quem não tem tempo. E eu tinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha tempo. E nenhum telefonema de cobrança, nenhum prazo imposto. Por filho ingrato, nenhuma agenda que não fosse minha. As pastas da estante revelavam uma teia antiga. Meu irmão não era só um acumulador de papéis e parafusos. Ele era um homem meticuloso, silencioso, que montou durante anos uma estrutura paralela a tudo que qualquer um de nós via na superfície. Ele era sócio oculto em 2 galpões industriais, dono formal de um sítio na região serrana e principal investidor de um projeto de energia solar vinculado a contratos com prefeituras do interior. E em todos esses ativos havia uma cláusula, em comum, restrição de movimentação sem anuência do segundo signatário. Meu nome constava em registros que eu jamais soube que existiam. O que antes parecia só descaso, agora se revelava proteção. Meu irmão não me excluiu. Ele me blindou. Ele escondeu meu nome da superfície para que, no momento certo, fosse inegável. Marcos, com todo seu ar de herdeiro, havia se sentado sobre um castelo de areia, achando que era mármore. E agora que o mar da verdade começava a subir, era só esperar a ressaca. Mas o verdadeiro ponto de virada estava escondido num envelope preto, mais largo, com um selo de cera já rachado e a sigla GNR impressa em alto relevo. Ao abri-lo, encontrei um único documento, uma escritura de cessão irrevogável de controle societário de uma empresa de importação de peças automotivas. Uma empresa em operação,
com lucros mensais, com contratos ativos. E na margem inferior, a assinatura de Marcos como cessionário condicional e a minha como cessionário definitivo, a ser ativada em caso de negligência, má-fé ou ruptura moral comprovada entre as partes. Eu li e reli aquelas cláusulas, com o cuidado de um arqueólogo diante de uma inscrição ancestral. Cada palavra tinha o peso de uma bomba não detonada, e a realidade foi se instalando devagar, como poeira baixando no ar. Eu tinha não apenas direito sobre aquilo, eu tinha o controle legítimo. Bastava mover uma peça. Levantei, caminhei pela garagem e olhei em volta. Nada ali parecia digno de respeito. Os olhos desatentos veriam apenas ferrugem, caixas empilhadas, cheiro de graxa e abandono. Mas eu via algo completamente diferente agora. Via uma central nervosa, um sistema de provas, um arquivo que podia implodir o império de vaidade construído sobre meu nome e meu sangue. Peguei o celular, ainda com a bateria pela metade. Nenhuma chamada de Marcos, nenhuma mensagem, nem sequer uma notificação de preocupação. Era como se eu não existisse mais, e aquilo era perfeito. O silêncio dele era o que me dava espaço para me mover sem ser notado. Passei o dia organizando o que precisaria. Separei 5 documentos principais: o contrato de cessão da empresa, os extratos dos investimentos ocultos, a escritura da garagem e do sítio, e a prova de que eu constava como sócio oculto nas holdings do fundo imobiliário que sustentava a cobertura onde ele agora morava. Em todas essas estruturas havia um ponto em comum. Ele só continuava lá porque eu, mesmo sem saber, permitia. No final da tarde fui até uma lan house no centro. A atendente me olhou com um misto de pena e pressa, como se fosse apenas mais um velho perdido no tempo. Pedi para escanear os documentos. Imprimi cópias extras. Enviei os arquivos para mim mesmo com o título Plano de Retificação. Urgente. Criei uma nova pasta com senha no meu e-mail. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estava com as rédeas nas mãos. Voltei para a garagem com uma sacola de pão, café solúvel e um pedaço de queijo Minas. Sentei na poltrona rasgada, comi em silêncio e liguei o rádio. Velho. Tocava alguma coisa distante, cheia de chiado, mas reconhecível. Era a velha infância dos tribalistas. Ironia fina do universo. Na mesa, abri o cofre que ainda não havia tocado. A combinação? 3 dígitos. Testei datas óbvias. O dia da morte da nossa mãe. O ano em que meu irmão entrou no exército. O aniversário de Marcos. Nada. Até que tentei uma que me doeu digitar. 1985. O ano em que minha esposa morreu. Cofre aberto. Dentro, um bilhete escrito à mão. Se você acertou essa data, é porque ainda lembra do que importa. Agora é seu. Faça valer. Debaixo do bilhete, uma agenda telefônica antiga e dentro dela, cartões de visitas plastificados com nomes de contadores, advogados, um delegado aposentado e até o número de um jornalista investigativo, todos com anotações à caneta. Confiável. Não morde a isca fácil. Dorme pouco. Fala muito. Fechei o cofre. Recolhi tudo. E na última página do bloco de notas que peguei com a lan house, escrevi com calma. A garagem não era prêmio de consolação. Era o cofre da minha vingança. E amanhã, o primeiro prego será martelado. A maior parte das pessoas pensa que vingança nasce da raiva. Mas não. Raiva é barulhenta, impulsiva, desorganizada. Vingança de verdade nasce do silêncio. Do tipo de silêncio que assenta no peito depois que tudo foi arrancado e, mesmo assim, você continua de pé. Foi nesse silêncio que eu me instalei. Nenhuma mensagem para Marcos. Nenhum telefonema para o advogado da família. Nenhuma tentativa de explicação. Apenas movimentos cirúrgicos, comedidos, como quem posiciona peças num tabuleiro que o oponente ainda nem sabe que está sendo jogado. Passei os dias seguintes reformando a garagem, não no sentido físico. As rachaduras nas paredes e o cheiro de madeira antiga continuavam ali. Era uma reforma de dentro para fora. Reorganizei as pastas por ordem de relevância, digitalizei os contratos mais sensíveis, comprei uma pequena impressora térmica num brechó de eletrônicos que instalei
em cima de uma mesa improvisada com cavaletes e uma porta velha. Ali nasceu meu centro de operações. O que antes era visto como um depósito de coisas velhas virou o quartel-general da minha reconstrução. À noite, eu caminhava pelos arredores com o capuz puxado e os olhos no chão. A vizinhança não me reconhecia, ou fingia não reconhecer. Era melhor assim. Um velho calado que saiu de cena. Invisibilidade, descobri, era uma ferramenta valiosa quando se tem algo a fazer que não pode ser interrompido por curiosidade ou pena. Usei o número de um dos cartões deixados. No cofre, o de um contador com a anotação: bom com transferências internacionais. Liguei de um orelhão. O atendimento foi direto. Identifiquei-me pelo nome completo com um código que meu irmão havia escrito no verso do cartão: AFPRP 45B. A resposta do outro lado da linha veio sem hesitação. Instruções claras. Diga o destino. Em menos de 20 minutos, ele já sabia o que eu queria: iniciar o processo de reestruturação societária de uma empresa cujos ativos estavam, por ora, paralisados. Ele não perguntou por que eu esperara tanto. Apenas pediu os documentos por e-mail. Eu enviei no mesmo dia, com todos os arquivos escaneados, cláusulas destacadas e a procuração que estava no cofre, pré-assinada por meu irmão, datada de 6 anos atrás. Enquanto isso, Marcos seguia em silêncio absoluto. Nenhuma tentativa de contato, nenhuma visita. Talvez estivesse ocupado demais se exibindo nos stories com a vista da cobertura, posando com o carro que mal sabia pagar, criando a ilusão de um herdeiro de sucesso, mal imaginando que o alicerce do castelo de vidro já tinha sido corroído. Cada dívida que ele contraíra, cada assinatura feita em confiança, cada usufruto permitido sob nome familiar, tudo isso estava registrado. E agora, tudo isso tinha um novo dono. Com a ajuda do contador, iniciei o processo de transferência, de controle da empresa de peças automotivas. Ele sugeriu uma holding de fachada para disfarçar o movimento. Eu recusei. Disse que queria que meu nome estivesse lá, visível, oficial. O senhor quer que ele saiba? Ele perguntou. Ainda. Não, respondi. Mas quando souber, quero que não tenha dúvida de que fui eu. Ao mesmo tempo, comecei a movimentar os pequenos imóveis e terrenos esquecidos que estavam em nome da holding FNC Participações, a tal empresa onde meu nome aparecia como sócio oculto e que ele acreditava ter herdado sozinho. Vendi um dos galpões por valor abaixo do mercado para acelerar o processo. E com aquele dinheiro, abri uma conta no nome de uma associação comunitária que levava o nome da minha esposa. Um projeto antigo que havíamos tentado iniciar quando ela ainda estava viva e que agora finalmente ganharia forma. Instituto Marina Ferreira, para idosos sem herdeiros. Registrei o estatuto, redigi a missão do projeto e incluí como cláusula irrevogável que Marcos não poderia ter qualquer vínculo com a instituição. Nem como voluntário, nem como doador, nem como beneficiário. Cada passo que eu dava não era apenas para cortar laços, era para construir uma nova árvore genealógica, uma onde eu, enfim, podia ser a raiz de algo que cresceria longe das pragas. E mesmo assim, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre memória, sobre o que me roubaram enquanto eu achava que estava apenas sendo paciente, sobre como me olharam nos últimos anos, como um móvel antigo que ninguém queria jogar fora por constrangimento, sobre cada aniversário esquecido, cada almoço em que minha presença era combinada depois, cada gesto invisível que me reduzira ao título que ele me jogou com escárnio: velho otário. No 12º dia depois de eu ter deixado a casa dele, recebi minha primeira notificação de que o jogo estava se movimentando no outro lado. O e-mail chegou com o título: solicitação de anuência, transação de propriedade aguardando. Assinatura: era Marcos, tentando vender um dos imóveis da holding. Sem saber que agora eu estava como signatário principal, o sistema me pedia um clique para aprovar. Eu cliquei, mas em recusar, sem comentários, sem justificativas. Apenas recusei. No mesmo dia, recebi 3 ligações de um número de São Paulo. Não atendi. Mais tarde, o contador me enviou um recado por e-mail. Seu filho está tentando entender por que o sistema travou. Ainda não sabe que você reassumiu. Respondi com 3 palavras. Deixe ele tentar. Naquela noite,
Preparei um café forte na garrafa térmica enferrujada que achei entre os entulhos. Sentei-me na poltrona, abri meu caderno de anotações e escrevi a próxima etapa. O título, escrito com calma na parte superior da folha, dizia: Quando ele perceber. Porque sim, até aqui, ele ainda achava que tudo estava sob controle. Mas o chão já tinha começado a ceder, e eu não moveria um dedo para salvá-lo. O primeiro sinal veio como um tropeço disfarçado de descuido. Uma falha de sistema, talvez. Uma burocracia que precisaria de só mais uma assinatura. Algo pequeno, contornável. Era assim que Marcos provavelmente interpretou a negativa, na tentativa de vender um dos imóveis vinculados à holding. Ele não sabia, ainda, que o chão havia começado a se mover. Para ele, ainda era só um degrau irregular, uma pedra solta. Mas para mim, já era o primeiro ruído da estrutura ruindo. 12 horas depois da negativa que recusei sem uma palavra, recebi uma mensagem inesperada. Não de Marcos, mas do advogado que cuidava da parte patrimonial da família desde a morte, da minha esposa. Era um homem frio, de fala pastosa e sempre ocupado demais para responder quando eu precisava. Agora, no entanto, parecia curioso. Senhor Carlos, estou recebendo notificações incomuns relacionadas à FNC Participações. O senhor reativou seu papel como sócio majoritário? Caso positivo, poderia nos conceder uma reunião para alinharmos informações? Não respondi. Deixei o silêncio fazer o que ele sempre faz melhor: amplificar o desconforto de quem nunca ouviu minha voz com atenção. À tarde, fui até o centro imprimir alguns papéis. O atendente da papelaria não me fez perguntas. Apenas passou os documentos pela copiadora com a monotonia de quem processa boletos e certidões de óbito o dia inteiro. Mas dentro da minha pasta, o que se empilhava era a vida voltando a respirar. Era identidade sendo reescrita, e não para agradar ninguém, apenas para reequilibrar o que havia sido empurrado para a sombra por tanto tempo. No dia seguinte, o contador me ligou. Eu estava sentado na poltrona da garagem, ouvindo o chiado baixo do rádio, quando o telefone tocou. O número dele já estava salvo como C1 Executor. Atendi. Ele está começando a se desesperar, disse. Como? Perguntei. Sem mexer um músculo. Ligou para o antigo sócio da empresa de peças. Tentou mover valores do fundo. Tentou liberar uma cláusula de resgate antecipado. Tudo travado. Agora quer saber quem mexeu e por quê. E o que disseram a ele? Nada. Apenas que o movimento foi autorizado pela estrutura legal e que está dentro do estatuto. Perfeito. Desliguei sem mais palavras e por um instante deixei a cabeça cair para trás. Olhei o teto manchado da garagem como quem contempla o céu noturno. Ali não havia estrelas, mas cada mancha de umidade parecia um mapa. E eu, pela primeira vez, entendia as rotas. À noite recebi uma mensagem. O remetente era Marcos. Nenhum pai, nenhuma saudação. Apenas uma frase seca, como as que ele costumava usar para cancelar almoços ou pedir o número da seguradora. Você sabe de alguma movimentação estranha nas propriedades? Um dos fundos congelou. Tô achando que houve algum erro no sistema. Fiquei olhando para o celular por longos segundos. A tela iluminando o escuro da garagem, os dígitos brancos sobre o fundo preto. Não respondi. Apenas fechei o visor e deixei o celular virado para baixo sobre a bancada. Era exatamente o que ele merecia. A dúvida. Porque ele não sabia. Não, ainda. Não de fato. Sabia que algo estava errado, que algo escapava por entre os dedos, mas não sabia que o causador daquele colapso tinha nome, CPF, endereço e o mesmo sangue que ele chamara de peso. 2 dias depois, uma notificação bancária. Meu nome constava agora como aprovador exclusivo das transações da conta empresarial da holding. O contador havia finalizado os ajustes legais, tudo com base nos contratos do cofre, nas assinaturas antigas do meu irmão e nas cláusulas ativadas por má gestão. Os advogados de Marcos deviam estar batendo cabeça, tentando descobrir como ele não tinha mais controle do que julgava ser seu por direito. Era engraçado. Ele herdara a cobertura, o carro, as fotos bonitas no Instagram, mas o pilar que sustentava tudo isso estava em minha posse, e não por vingança impulsiva, mas porque meu irmão havia deixado um mecanismo preciso, invisível e implacável. Ele
Sabia que Marcos não suportaria o peso da autonomia. E tinha razão. No quarto dia, recebi outro e-mail. Desta vez, da imobiliária que intermediava o aluguel da cobertura. Diziam que havia pagamentos pendentes e que, como meu nome constava como cofiador oculto nos contratos de cessão, agora reativados, pediam que eu regularizasse os atrasos. Respondi em 5 palavras. Cancelado. Responsabilidade do ocupante direto. Naquela mesma noite, Marcos me ligou. O nome dele apareceu na tela como um aviso. Toquei para atender, mas não disse nada. Ele também ficou em silêncio por alguns segundos. Até que explodiu. Você tá fazendo isso de propósito, não tá? Silêncio. Tá tudo travado, pai. Tudo. As contas, os fundos, a empresa. Até o contrato do carro sumiu da concessionária. Continuei em silêncio. O som da respiração dele era curto. Se você tem alguma coisa a ver com isso, é melhor a gente conversar. Você não vai sair ganhando se me prejudicar, sabia? Foi então que falei, sem elevar a voz, sem alterar o ritmo. Você já está prejudicado, Marcos. Só agora percebeu. Ele ficou mudo. Por 2 segundos. Talvez 3. Você está se vingando, é isso? Não. Só estou recolhendo o que é meu. Desliguei. Guardei o celular. E fui até o fundo da garagem. Olhei a escotilha. Fechada. Silenciosa. Mas viva. Voltei para a mesa. E escrevi no caderno. Quando o pânico chega, não há mais negociação. O jogo virou. Agora ele sabe. E eu nem precisei levantar da cadeira. A ideia nasceu numa madrugada sem vento, quando até os ratos pareciam cochilar entre as caixas. Eu olhava para a lâmpada pendurada no fio torto e pensava em como aquela garagem, que já fora depósito de sucata, esconderijo de lembranças e último abrigo de um velho descartado, agora era algo maior. Um centro de decisão, um ponto de inflexão, um lugar onde o que parecia não valer nada passou a conter tudo. E talvez por isso mesmo era hora de transformá-la não apenas na prática, mas na forma. No dia seguinte, fui até uma gráfica rápida do outro lado da cidade e mandei confeccionar uma placa simples, mas firme. Fundo cinza escuro, letras em branco. Nada pomposo, nada que chamasse atenção demais. Apenas o suficiente para oficializar o que já era verdade. FM, Arquivos Estratégicos. Unidade 1, acesso restrito. Pedi 2 cópias. Uma para a frente da garagem, outra para o portão lateral, que mandei soldar no dia seguinte com um serralheiro conhecido de um antigo amigo. Marcos ainda não sabia que perdera tudo. Sabia apenas que o mundo que girava em torno dele havia começado a falhar. Mas agora, eu decidia virar a chave não só nos bastidores. Eu queria que o mundo visse, não para me exibir, mas para avisar. Aqui tem nome, tem dono e tem passado, que virou presente com interesse. Comecei a limpeza de verdade. Joguei fora as caixas carcomidas, organizei as prateleiras, substituí o cavalete da mesa por uma estrutura sólida de ferro. Comprei um frigobar de segunda mão, uma cadeira nova, para substituir a poltrona rasgada e instalei uma câmera de segurança acima da entrada. Na parede do fundo, fixei um mural com os documentos mais importantes plastificados, protegidos em molduras simples. A escritura do sítio, o contrato de cessão da empresa de peças, a assinatura original do meu irmão, autorizando meu poder de decisão, e uma foto da garagem antiga, ainda suja, pendurada ao lado com a legenda escrita por mim. Aqui começou. Não havia luxo, havia função. Não havia orgulho, havia verdade. Na semana seguinte, convidei para um café 2 homens simples, velhos amigos de infância, que haviam montado um serviço de transporte de cargas pequenas com caminhonetes e que, há anos, tentavam legalizar o negócio como cooperativa. Falei pouco. Mostrei os documentos, mostrei o espaço, mostrei a parte da empresa que agora eu controlava e propus que usassem a garagem como base logística. 3 contratos assinados. Em uma tarde, a garagem, que fora riso e insulto, agora emitia notas fiscais. Tinha CNPJ. Tinha gente entrando de boné e caneta no bolso falando de prazos e entrega. Era o contrário do que Marcos havia profetizado. Lugar de velho otário. Agora era o lugar onde um velho ensinava como se reconstrói um nome sem precisar de palco nem palmas. Na terça-feira,
A campainha tocou às 17h12. Eu sabia que ele viria. Só não sabia quando. Estava na mesa, organizando os contratos da cooperativa quando ouvi o som. Câmera ativa. Vi o rosto dele na pequena tela do monitor. Abatido, suado, com a camisa desalinhada e o celular na mão como um escudo inútil. Abri o portão apenas o suficiente para que ele visse que não estava sendo ignorado, mas também não seria convidado a entrar. Pai, o que é isso? Ele perguntou, encarando a placa na fachada como quem vê um pesadelo ganhar endereço. Físico. Isso é o que você deixou para mim. Eu preciso conversar. Tem coisa acontecendo que... Não preciso de atualização. Já sei de tudo. Você travou meus acessos. Não, eu apenas usei os meus. Ele respirou fundo. Você tá me destruindo, pai. Não, você se destruiu. Eu só deixei de te proteger. O silêncio entre nós foi curto. Ele tentou um último argumento. Tá bom. Você venceu. Quer a cobertura? Fica com ela. Eu só quero resolver. Sorri. Não com desprezo, mas com pena. Marcos, a cobertura já foi revertida. O fundo que a garantia evaporou. Você só ainda não recebeu a notificação final. Ele arregalou os olhos. Estava esperando uma negociação. Não esperava que o fim já estivesse consumado. Mas por quê, pai? Eu sou seu filho. Você me chamou de velho otário. Você me tratou como um estorvo. Você me apagou. Eu estava nervoso, eu não quis dizer. Levantei a mão. Cortei sem elevar o tom. Mas disse. Ele tentou se recompor. A gente pode recomeçar. Não aqui. Fechei o portão. E por trás dele, me encostei na parede fria da garagem. Agora, sede de um novo ciclo. Respirei fundo. Peguei a caneca com café morno e encarei a mesa de operações. As luzes, os papéis, os contratos, a foto na parede. Tudo fazia sentido. Ali, onde me mandaram passar a noite, eu havia decidido meu amanhã. Ali, onde vi sucata e dor, agora havia estratégia e nome. A garagem não era mais o fundo do poço, era a torre. E de cima dela, eu observava os escombros do império que Marcos achou que era dele, ruindo, peça, por suas próprias mãos. A maior mentira que nos contam ao envelhecer é que o silêncio é sinônimo de fraqueza. Dizem que quem não grita, consente, que quem não responde, aceita, que quem não se impõe, desaparece. Eu acreditei nisso por anos. Fui diminuindo minha presença aos poucos, pedindo licença até no próprio lar, dando bom dia para quem nem me olhava, aceitando migalhas emocionais disfarçadas de bom senso, engolindo palavras, guardando aniversários, esquecendo o som da minha própria voz. Mas agora eu sabia, o silêncio verdadeiro não é vazio, é veredicto, e quando bem usado, ele pesa mais que qualquer discurso inflamado, e eu não precisava mais dizer nada, porque a queda dele já falava por mim. 3 dias depois do encontro no portão da garagem, chegaram os primeiros e-mails da empresa de cobrança contratada pela incorporadora da cobertura. Todos os boletos estavam vencidos. As multas se acumulavam. O contrato de locação foi cancelado automaticamente por quebra de cláusula, e como a holding havia sido legalmente revertida para mim, a notificação final veio diretamente para o meu endereço fiscal. Eu poderia assinar a ordem de despejo, mas não o fiz. Porque não era necessário. Eles sabiam. A carta da derrota já havia sido entregue quando fechei o portão na cara dele. E cada dia que passava, era só o eco da sentença se espalhando pelos corredores da cobertura que ele não podia mais sustentar. No mesmo dia, a cooperativa instalada na garagem recebeu sua primeira grande encomenda. Uma empresa local de peças para caminhão pediu 27 entregas num contrato trimestral. Os 3 amigos que assinaram comigo no começo agora operavam com frequência, e a garagem, antes escura e mofada, agora abria suas portas às 7 da manhã, com movimento de homens simples, barulhos de motores, pranchetas e rádio AM tocando ao fundo. A Rua São Roque, que mal sabia da minha existência, agora me chamava de seu Carlos da firma. E isso bastava. Marcos tentou contato mais uma vez, dessa vez por mensagem de texto. Pai, sei que errei, mas será que dá para conversar? A gente tem história. Eu tô com medo. Li a mensagem em silêncio. O pai agora vinha na frente.
A pontuação tinha voltado. As frases não eram mais curtas e ríspidas, eram cambaleantes, confusas, como um pedido de socorro mal disfarçado. Eu não respondi. Apaguei a tela, virei o celular e continuei lendo o relatório da cooperativa. À noite, saí da garagem e caminhei até a antiga banca de jornal da esquina. O jornaleiro me reconheceu. Perguntou se eu tinha voltado a morar por ali. Respondi que nunca tinha saído de verdade. Só tinha ficado invisível por um tempo. Comprei um jornal impresso mais por nostalgia do que por hábito. Na última página da seção de imóveis, havia uma pequena nota sobre uma cobertura de luxo colocada em leilão por inadimplência, com detalhes que eu conhecia bem demais. Não trazia nomes, mas eu sabia. Na manhã seguinte recebi um envelope sem remetente. Manuscrito, letra conhecida. Dentro, um cheque de valor simbólico e um bilhete escrito por Marcos. Se quiser cobrar por tudo, cobre isso primeiro. Desculpa por ter virado alguém que o senhor não reconhece mais. Fiquei olhando para o papel por minutos. Depois, rasguei o cheque em 4 partes, sem pressa. Queimei o bilhete num cinzeiro velho do lado de fora e deixei a fumaça subir sem peso. No fim daquele dia, instalei a última peça na parede lateral da garagem. Um quadro simples, de moldura clara, com a seguinte frase: "Não precisei gritar, só precisei parar de fingir que não via." Do lado de fora, o mundo continuava igual. Buzinas, gente apressada, dívidas e distrações. Mas ali dentro, naquela garagem onde fui julgado como quem descarta o que não serve mais, eu reconstruí a verdade com calma, com papel, com estrutura, e o silêncio que antes era sobrevivência virou forma de dizer tudo. Os vizinhos começaram a reparar. Um ou outro parava na frente, lia a placa, tirava foto. Alguns batiam na porta querendo saber se a cooperativa contratava frete particular. Outros pediam conselhos sobre como fazer igual. Eu apenas sorria e indicava o contador, porque o segredo não estava no dinheiro. Estava na posição, na convicção, no tempo que eu levei para entender que o perdão, às vezes, é apenas parar de proteger quem nunca nos protegeu. Naquela sexta-feira, às 6:30 da manhã, abri o portão da garagem e encontrei uma caixa no chão. Um urso de pelúcia usado, um par de tênis infantil e um envelope com uma foto dentro. Um bebê nos braços de uma mulher cansada. No verso da foto, escrito à mão: "O nome dela é Mariana. Eu não quero que ela cresça achando que o avô não tentou." Fechei a caixa. Levei para dentro. Mas não respondi. Ainda não. Porque a única herança que eu queria deixar agora era diferente. Era dignidade. E essa, ele ainda precisava merecer. Voltei para a cadeira da garagem. Peguei a caneca com o último gole de café e escrevi a última frase no caderno. Quando você constrói em silêncio, o som da queda dos outros não assusta mais. Ele só confirma que você estava certo em se calar. E foi assim que venci. Sem subir o tom, sem pedir desculpas, sem precisar dizer nada. O Natal chegou como sempre chega, com barulho de sacolas, músicas repetidas no rádio, filas em padarias e abraços apressados. Mas esse ano algo estava diferente. Não do lado de fora. Lá fora tudo seguia o mesmo roteiro. Os enfeites pendurados, nas grades dos portões, os vizinhos tentando parecer felizes, as crianças correndo entre caixas embrulhadas e brinquedos barulhentos. A diferença estava do lado de dentro, dentro de mim. Era a primeira vez em muitos anos que eu não estava tentando agradar ninguém. Não estava esperando convite, nem resposta. Não havia expectativa de lugar à mesa, nem a ilusão de que me chamariam no último minuto com voz falsa de surpresa. "Ué, o senhor não vem?" Não. Este ano eu estava onde escolhi estar, na garagem. A mesa simples que montei no canto agora recebia café fresco, pão quentinho e 2 velas acesas. Não por saudade, mas por lembrança. Uma para minha esposa, que nunca deixaria aquele dia passar em branco. E outra para o irmão que, mesmo em silêncio, me deixou as ferramentas para recomeçar. A cooperativa parou as operações no dia 23 e a garagem estava em paz. Pela primeira vez em décadas, eu tinha o que mais desejei e jamais soube pedir. Espaço meu, sem cobranças, sem vozes me atravessando, sem papéis sendo empurrados para que eu assinasse sem ler.
Apenas silêncio. O mesmo que tantos confundiram com fraqueza e que agora era a mais afiada das afirmações. Às 10 horas da manhã, meu celular vibrou. Uma notificação de vídeo enviada por um número desconhecido. O título era simples: Natal, na cobertura 2023. O remetente era Marcos. Assisti em silêncio. A câmera tremida mostrava uma mesa posta com lugares contados. Uma decoração apressada, risos forçados e vozes narrando o momento como se tentassem convencer a si mesmos de que estava tudo bem. Mas no canto inferior da imagem havia um detalhe que ninguém ali parecia notar, ou fingia não notar. Uma cadeira vazia, um lugar extra, decorado, mas sem ocupante. Uma taça cheia, uma toalha nova, um guardanapo dobrado com cuidado. E ninguém sentado ali. Era simbólico demais para ser casual. E mesmo que fosse apenas uma tentativa barata de comover, teve o efeito oposto. Me confirmou que eles sabiam. Eles sabiam que o vazio ali era meu. E que pela primeira vez, aquele silêncio era escolha, não ausência. Horas depois, recebi uma nova mensagem. Pai, se ainda quiser vir, o lugar tá aqui. Só chega. Li. Apaguei. Não com raiva, mas com clareza. Porque aquele lugar à mesa, que por tanto tempo me negaram, agora só existia quando lhes era conveniente. Quando a culpa precisava de testemunha. Quando o vazio ganhava peso. E eu já não precisava mais sentar em mesas que só se lembravam de mim quando faltava alguém para completar a foto. Voltei à minha pequena ceia. Abri o caderno e escrevi a última página. Não foi o dinheiro, não foi a empresa, não foi a garagem, foi o silêncio. A cadeira vazia não, é mais minha. Eles que escolham o que fazer com ela. Fechei o caderno, apaguei as velas, lavei a caneca e coloquei o rádio no volume mais baixo. Do lado de fora, alguém soltava fogos antes da hora. Do lado de dentro, eu sorria, não por ter vencido, mas por não ter me perdido no caminho. Na manhã seguinte, ao passar pela frente da garagem, um garoto de bicicleta parou, apontou para a placa e perguntou ao pai: "O que é isso aqui?" O homem respondeu sem hesitar: "É de um senhor aí, que virou dono de tudo quietinho." Sim, quietinho. E foi assim que eu venci, com a cadeira vazia deles, e a minha finalmente ocupada por mim.